pessoal, começar com a nossa aula de concordância nominal. É algo bem simples, né, de entender. Quando se fala de concordância, nós estamos falando de acompanhar, né? Classes de palavras acompanham outras e elas são semelhantes, elas são variáveis, né? As classes de palavras que são variáveis, né, são aquelas que mudam de forma. E aqui é importante a gente observar duas variações, né, duas flexões dessas palavras, que é o gênero, se ela está no masculino ou feminino, e a flexão de número, se ela está no plural, quando se refere a mais de um elemento, meninos, né, ou quando está no singular, quando se refere a um elemento só. Então, em sentido, as palavras se associam às outras, né? Elas acompanham, somam sentido, elas especificam as outras. E essa relação de especificar, a gente chama de uma relação de determinante e determinado. O que diz aí sobre o concordância nominal, né, que já comecei falando, mas está aqui dizendo, aqui explicando, vai ser bom para vocês entenderem. Acordo, né, para concordar, né, com o qual toda palavra variável, eu falei, aquelas que se flexionam, referente ao substantivo. Então, lembrando da classe gramatical do substantivo, quem é o substantivo? É aquela classe gramatical que nomeia os seres, que dá nome aos seres e coisas. Deve se flexionar, alterar a forma, né, mudar o seu formato, em gênero ou número, para se adaptar a ele. Então, a gente vai ter umas relações de classes de palavras com o substantivo. Então essas classes de palavras elas vão se relacionar ao substantivo e elas vão precisar concordar. O que é esse concordar? Exemplo, se eu tenho a palavra menino, quem o acompanha vai concordar com ele. Menino cansado, menino masculino, cansado adjetivo, que acompanha o adjetivo, é a classe gramatical que acompanha o substantivo, né? Como tem outras também. Vai também estar no masculino. Menino cansado. Perceba que também menino está no singular. Se está no singular, quem o acompanha na regra geral da concordância, porque tem outras regrinhas aí, mas na regra geral, o básico da concordância, ele vai fazer o quê? Vai concordar também em número e gênero. É menino cansado, masculino e no gênero singular. Agora, se eu quero colocar no plural, ele vai ter que seguir isso. Meninos cansados. Se eu já mudo o meu substantivo, menina, então quem o acompanha vai ter que ficar menina cansada. Vale aqui o ponto e observar o seguinte. A gente está falando da regra padrão da língua portuguesa, a gramática. Isso não quer dizer que ela seja usada todo dia. No dia a dia, algumas pessoas, na verdade, muitas pessoas, não seguem a regra padrão, né? Elas não seguem a regra padrão. Elas acabam desrespeitando essa regra padrão aí, né? Esse conceito de erro não cabe no dia a dia, mas você sabe muito bem que as pessoas são avaliadas por isso, né? Então é bom se ligar porque no futuro aí vai precisar dessas regras para conseguir até emprego mesmo. Mas a questão não é essa. A questão é que no dia a dia nós temos, quando a gente estuda a variação linguística, uma variação que não concorda, né? Que não segue isso. Você já deve ter ouvido alguém falar as pessoas ou as crianças. Veja que o artigo as, né? O artigo definido as, ele está no plural. E na frase, no contexto, você vai ver que a pessoa está se referindo a muitas crianças e muitas pessoas. Então, gramaticalmente, né, o correto seria as crianças e as pessoas. Parece algo muito bobo, muito simples, mas as pessoas repetem muito no dia a dia. Lembrando que essa variação ela cabe no dia a dia, certo? Mas é bom salientar porque as pessoas são avaliadas por essa variação, pelo uso ou não, né? Essa variação e em certas situações pode colocar você em apuros e deixar você sendo mal avaliado como um falante da língua portuguesa. Então, preste atenção. Também cuidado também para não ter preconceito linguístico. Se você vê que uma pessoa não segue a gramática, dá um conselho, conversa, né? Vamos lá. Voltando, então a concordância nominal ela segue isso aí, essa concordância, essa linha, né, entre
as palavras, as classes de palavras que seguem, que concordam, que acompanham o substantivo. Continuando aqui falando das regras básicas de concordância nominal, lembrando que o nome é concordância nominal porque é entre nomes. São as classes gramaticais que se relacionam ao nome. Quem é o nome? Substantivo. Substantivo é chamado de classe nominal, né? De nome, porque é a classe que dá nome aos seres e coisas. É bom repetir para vocês pegarem. Então, aqui está dizendo aqui as classes gramaticais que acompanham o substantivo e por isso vão ter que concordar com ela, vão ter que seguir e ficar no mesmo gênero e no mesmo número. Claro, tendo atenção com algumas regrinhas e exceções. O adjetivo, né, que dá qualidade, dá característica, o pronome, que acompanha e pode substituí-lo, o artigo, como eu falei, o as, o os, o uns, né, uma, e o numeral, né, que é de quantidade, que também vai acompanhar e concordar com o substantivo. Aí aqui tem uns exemplos legais aqui para vocês entenderem essa relação de concordância. Olha aqui, ó. A partir de hoje, o Hanson vai assumir o seu lugar, certo? Então, Hanson é substantivo masculino singular. Logo, o artigo tem que também ser masculino singular. E o que acontece aqui, ó, nós temos um pronome, como foi dito aqui antes, né? Esse aqui é um pronome possessivo, seu, meu, teu, né? E aqui o artigo também concordando com o substantivo lugar. Ó. Lugar, substantivo masculino singular. Então, seu pronome e o artigo também tem que estar no masculino singular. Isso é muito simples, é a regra básica. Até então, eu acho que vocês não estão tendo problema nenhum, né? Aí aqui embaixo, para não ficar só no masculino, apenas as duas malas pequenas são minhas. De novo, pronome, né, possessivo, minhas, se refere, é bom prestar atenção a quem se refere a classe gramatical. O pronome se refere a pequenas. Perdão. O pronome minha se refere a malas. Pequenas também se referem a malas. Certo? Então, ó, tanto as, duas, pequenas e minhas, essas quatro palavras aqui se referem a malas. Se tiver dúvidas, tem que concordar ou não, é só a gente perceber qual é a classe gramatical. Tem que estar afiado, né, na questão da classe gramatical, certo? Das classes de palavras, né? As, artigo, duas, numeral, pequenas, adjetivo e minhas, pronome. Olha aqui os quatro. O que se diz sobre isso? Que tem que acompanhar e concordar. Então, pequenas e minhas acompanham e se referem a malas, né? Corrigindo o que eu falei lá, certo? Então, todo mundo aqui tem que ficar, já que malas é um substantivo, é um nome, né, que se dá um objeto feminino no plural, então todo mundo aqui, ó, que está acompanhando ao redor dele tem que estar no feminino no plural. Pequenas, feminino, plural. Minhas, feminino, plural. As duas, feminino e plural também. Olha aí, essa regrinha aqui vai fechar. Essa é o começo das regras de concordância nominal. Das regrinhas de concordância nominal. Aqui é a questão da posição do adjetivo. Lembrando, adjetivo é a classe gramatical que caracteriza, né, da qualidade aos seres. Então ele vai estar ali ao lado do substantivo. Se o meu adjetivo vier depois de dois substantivos ou mais, certo? O que acontece? Nós temos duas possibilidades. A primeira é que ele concorde com os dois, certo? Ó, blusa e sapato novos. Por que ele está no plural e por que ele está aqui no masculino? Porque o novos, masculino, para começar, o uso do masculino é o uso generalizante, né? Você pode ter um grupo de pessoas, ter mulheres e homens, mas quando você quer se referir a todos eles, você vai dar preferência ao masculino, porque o uso masculino no português é o uso generalizante, geral, que se refere a um todo, certo? E aqui no caso, novos, está se referindo a quem? Ó? Aos dois. Eu tenho dois elementos, então dois é plural, né? Três também plural. Se fosse um, seria no singular, não teria
motivo de colocar sapato novos, né? Blusa e sapato são dois, então fica no plural. E como fica no plural também, de forma generalizante eu coloco do masculino. Só que também eu poderia fazer isso aqui, ó, colocar blusa e sapato novo, certo? Que estaria concordando apenas com o mais próximo. A palavra sapato está no masculino e no singular. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou eu concordo com os dois substantivos, ou apenas com o mais próximo. Isso quando o adjetivo vem depois dos substantivos. Certo? Aí tu me pergunta, e se eu invertesse? Como é que ficaria? Aqui lá tem um exemplo que mostra isso. Mas eu vou inverter para vocês se ligarem. Se eu fizesse assim, ó, sapato e blusa, então eu teria que colocar sapato e blusa nova, né? Eu ia concordar com o mais próximo. Eu poderia concordar com o mais próximo ou também concordar com os dois, certo? Como mostra aqui ao lado. Vamos lá. Nova blusa e sapato. Se vier antes, pessoal, ó, ele vai concordar apenas com o mais próximo. Nova blusa e sapato. Novo sapato e blusa. Novo porque concorda com o mais próximo, que é sapato, que está no masculino e singular. Nova porque concorda com blusa, que está no feminino e no singular. Certo? Só para finalizar aqui, vejam a questão do tomate e alface. Ó. Tomate e alface saborosa. Agora você está vendo aqui que o alface, né, a alface, na verdade, ela, a palavra no singular é feminina, por isso que está saborosa aqui, está concordando com o mais próximo. Em cima, a outra possibilidade é saborosos, porque concorda com os dois, tanto com o tomate, que é masculino, como com o alface, que está certo, que é uma palavra do feminino. Então, revisando para fechar a aula, é o seguinte: dependendo da posição do adjetivo, se o adjetivo ele estiver pós-posto depois do substantivo, né, de dois ou mais substantivos, ou ele concorda com os dois, certo? De forma generalizante, né, no plural aqui, ou ele concorda com o mais próximo, tanto masculino como feminino. Agora, se ele estiver antes do substantivo, ele só concorda com o mais próximo, saboroso tomate, saborosa alface. Espero que vocês tenham entendido. Do módulo de vocês fica a atividade aí, ó, certo? Deixa eu colocar aqui o módulo da página 80 até a 84. Ler e responder, né, para revisar o conteúdo. Página 80, 81, 82, 83 e 84. Da 80 até 84. Beleza? Até a próxima aula, pessoal. Tchau e abraço.